Meu filho de 16 anos está ficando revoltado e quando a gente conversa, ele só chora. Filho foi feito para ser cuidado. Nós temos que entender que quando a gente não cuida dos nossos filhos na infância, nós teremos que cuidar desses filhos na vida adulta, na adolescência. E quanto mais esse cuidado demora para acontecer, mais se torna difícil. Tempo de cuidar de filho é tempo da infância. Só que o século XXI, nos coloca o tempo todo numa condição onde a gente não tem tempo mais para cuidar de filho. E essa conta vem. Então, quem me ouve, quem já ouviu as minhas ministrações, leu o meu livro, Onde Foi Que Eu Errei, eu falo exatamente sobre isso. Que nós somos uma geração que a gente não tem tempo para cuidar dos nossos filhos. E porque a gente não cuida dos nossos filhos, essa conta vem. E quem não cuida do filho na infância vai ter que cuidar dele numa casa de recuperação, vai ter que cuidar dele no presídio, vai ter que cuidar de um adolescente com 25 anos de idade, um adolescente com 30 anos de idade dentro de casa. Talvez você achou estranho, mas um adolescente com 30 anos é a realidade. Os nossos filhos não amadurecem, por quê? Porque a gente não tem tempo para amadurecer nossos filhos. Primeira coisa que você precisa entender, filho foi feito para ser cuidado, e quando a gente não cuida dele na infância, a gente vai cuidar dele na adolescência ou na vida adulta. E quando esse filho tem que ser cuidado na adolescência, esse cuidado demanda muito mais dificuldade. Quando ele tem que ser cuidado na vida adulta, e aí que é mais difícil. Agora é interessante que quando a gente fala de adolescência, você falou que seu filho tem 16 anos e está revoltado, o que marca, você foi adolescente, você sabe disso, o que marca a nossa adolescência, o que marcou a nossa adolescência são mudanças, né? Mudanças físicas, as pressões do mundo moderno, essa ideia que nós temos hoje que os nossos filhos já têm que estar completamente resolvidos aos 18 anos de idade. Amado, hoje nós somos uma geração que a gente exige que os nossos filhos já estejam resolvidos na faculdade, no que eles vão ser com 18 anos de idade. Desculpe, sendo que a gente não dá nem tempo para eles assimilarem e nem proporciona um ambiente para eles assimilarem o que eles querem ser na vida. E muitos pais acabam acreditando que toda essa revolta que o adolescente está vivendo, toda essa rebeldia que o adolescente está vivendo, seja um sério problema no caráter dele. Na verdade, amado, eu sempre falo o seguinte: eu prefiro um adolescente que fale o tempo todo, que diga o que está acontecendo com ele, do que um adolescente calado. Sabe aquela pessoa que entra numa escola e mata todo mundo? Sabe aquelas histórias que a gente fica sabendo, aquelas notícias que a gente vê na televisão de um adolescente que chega no lugar e mata todo mundo? Uma coisa que todo mundo fala: meu Deus, ele era tão calado. Querido, adolescente calado é pior do que um adolescente revoltado, entre aspas. A pergunta é: o que é ser revoltado? Um adolescente revoltado ou um adolescente que está questionando você o tempo todo? Questionar não é rebeldia. Dar a opinião dele não é rebeldia. O que é rebeldia? Rebeldia é não aceitar nenhuma orientação, não se submeter a nada que os pais colocam ele como regra, como limites na vida, dentro de casa. Isso é rebeldia. Tem uma coisa interessante aí no que você fala. Você fala aí, na sua frase, que o seu filho fica chorando o tempo todo. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Porque essa revolta dele é caracterizado pelo adolescente. Se você perguntar para mim quais são as duas coisas que mais um adolescente busca na vida, é o espaço dele e ser ouvido. Tudo que um adolescente quer é o espaço dele. E tudo que um adolescente quer é ser ouvido. Então, primeira coisa que você precisa entender: ele precisa ser ouvido. Se ele está chorando muito, é dor que ele está sentindo. Se é dor, tem alguma coisa errada. A rebeldia dos nossos filhos,
a doença que os nossos filhos estão vivendo. Filho rebelde é culpa, eu sei que é chato falar essa palavra, mas 60%, 50% a 60% da rebeldia dos nossos filhos é nossa culpa. A gente cria ele, nós estamos sendo referência na vida dele. O que eu te aconselho? Busque terapia. Não é só ele que precisa de ajuda, você também está precisando de ajuda. Você precisa procurar uma terapia de como ajudar seu filho. Essa terapia pode ser um conselheiro, pode ser um pastor, pode ser alguém que vai saber te ouvir, pode ser um psicólogo, pode ser uma pessoa que vai saber te ouvir e orientar você nesse momento. Não queira resolver isso sozinho. Talvez alguma coisa que seu filho está vivendo, e me preocupa essa questão do choro. A revolta nem tanto, porque a gente foi adolescente e a adolescência é marcada por revolta, como eu disse, pelo mundo que ele está vivendo, pressões, né? Desculpe, tantas coisas que tem pressionado ele, e ele acaba ficando como a maioria dos adolescentes, como nós somos. Mas tem um elemento aí que é o choro. Então eu queria que você entendesse que é bom você fazer uma terapia. Não somente o seu filho, procure um terapeuta, tanto você quanto o seu filho, para ele ser ouvido, alguém de fora. Seu filho precisa se abrir para alguém de fora. Com certeza essa pessoa vai saber te orientar. Espero que eu tenha te ajudado.